Olá, pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. E o mês de julho de 2023 já começou e nós já vamos falar direto da primeira e da segunda semanas desse mês. Depois falamos da terceira, quarta e quinta. Primeira e segunda, porque no dia que eu estou gravando, dia 5, praticamente a primeira e a segunda semana já passaram. Então, primeira e segunda, só para a gente relembrar. E é um mês de muitas mudanças. Fiquem aqui, escutem o vídeo até o final, porque vale a pena. Nós temos inclusive uma mudança significativa a nível de humanidade, de destino da humanidade, de foco que essa humanidade vai, a partir de agora e para os próximos meses, se concentrar, que é a mudança dos nodos de signo. Nodo norte e nodo sul estão mudando de signo. Nodo norte no dia 17, tudo no dia 17. Dia 17, nodo norte entra no signo de Áries e o nodo sul, obviamente, ingressa no signo de Libra. Então, vamos conversar sobre isso e alguns outros temas, algumas outras configurações durante esse mês. Ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal. Então, como eu disse, primeira e segunda semana já passaram. Nós tivemos aqui na primeira semana, vamos relembrar só, né? Dia 1º, podemos ter tido um otimismo inclusive de ideias, um foco, uma concentração maior na questão das ideias, na questão da comunicação. Sol estava em sextil com Júpiter, Mercúrio estava em sextil com Júpiter, o Sol também estava em conjunção com Mercúrio. Então, Mercúrio e as formas de comunicação estavam bem enfatizadas. Aliás, Mercúrio vai estar muito bem enfatizado durante todas as semanas, praticamente, deste mês. Então, a gente pode ter ficado um pouco otimista ali no sábado, na primeira semana, no domingo da segunda semana. Já começamos a ter que cuidar um pouquinho a questão da irritabilidade, dos conflitos nos relacionamentos. Vamos refletir a respeito para ver o que a gente vivenciou ali nesses 2 primeiros dias. No terceiro dia, aconteceu lua cheia em Capricórnio, dia 3 a 11 graus do signo de Capricórnio, e essa lua cheia, se a gente for lembrar, ela é da lunação de Gêmeos que aconteceu. São 15 dias, isso também eu não cheguei a comentar no vídeo, sempre a gente acrescenta alguma coisa cada vez que a gente fala, e cada vez que a gente olha o mapa, né, sempre tem coisas a mais. Então, olhem só, são 15 dias agora para a gente cuidar muito na questão da nossa comunicação. Por quê? Porque Capricórnio vai cobrar, né? Tanto com relação ao que as pessoas falam, quanto com a forma que os outros recebem a nossa fala ou a forma como nós recebemos a fala dos outros. Então, isso é bem significativo, porque vai ampliar bastante, porque é uma lua cheia. Mas mais detalhes da lua cheia vocês assistem no vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês. Então, dia 6 a gente cuida um pouquinho para não estar novamente se sentindo para baixo, porque nessa segunda semana, dia 6, nós podemos ficar entristecidos, magoados, melindrados. As pessoas com muita facilidade talvez consigam nos atingir naqueles pontos muito frágeis que a gente ainda tem e que de repente nem se dava conta que tinha. Mas de repente alguma pessoa vai ali, toca bem na ferida da gente. Então, e feridas talvez com relação à forma de nós nos comunicarmos. Mercúrio está em quadratura com Quirón, lembram? Eu sempre comento que Quirón é o curador ferido, que de tanto ser ferido ou de tanto tentar curar as suas feridas consegue entender o outro, mas é uma quadratura, é um aspecto de tensão. Então a gente tem que cuidar para não ficar muito melindrado nessa semana. E ao mesmo tempo que a gente pode ficar melindrado, tem já dia 7 uma grande possibilidade de nós sintetizarmos rapidamente o que a gente está pensando, o que a gente está
que a gente está verificando, que a gente está absorvendo do meio ambiente, das outras pessoas e rapidamente fazer uma mudança significativa para melhor, obviamente, né? E essa mudança vai nos elevar, transcender a nossa forma de pensar desde que a gente esteja aberto. É um aspecto harmonioso que Mercúrio faz com Urano. Daí, ainda ali no dia 8, um aspecto meio fraquinho, mas eu gosto sempre de falar nele, que se a gente sintoniza, a gente consegue absorver, que é Mercúrio fazendo um semicestil com a Vênus, é um aspecto menor, que a gente chama em astrologia, mas a gente pode sintonizar, daí a gente pode atrair bons relacionamentos, boas formas de se comunicar no finalzinho dessa segunda semana, certo? Então, intensidade ali, né? Já começa, julho já começou a 1000, aí na terceira semana continua a 1000, mas a nossa mente um pouco mais sensibilizada, um pouco mais espiritualizada, isso é muito positivo, mas fazendo alguns ajustes para não se incomodar com as outras pessoas, fazendo alguns ajustes para não querer controlar, não querer que a nossa vontade, a ferro e fogo seja colocada em primeiro plano nesse início da segunda semana. Então, utilizar a compaixão pelos outros, espiritualizar nossa forma de pensar e acalmar os nossos instintos, aqueles mais selvagens, que querem tudo, que nem uma criança batendo o pé, eu quero agora. Mas, dia 10, a gente tem que cuidar um pouquinho, porque dia 10, uns dias antes e uns dias depois, como eu falo sempre, dá para cuidar ali, olha, uns 5 dias antes e uns 5 dias depois, a nossa comunicação a nível mundial, isso, né, pessoal? Vai estar pode estar um pouco mais tensa nessa nossa terceira semana, já no início, já ali no final da segunda semana, para o início da terceira semana, uma comunicação mais tensa. Mercúrio em grande tensão, uma oposição com Plutão. Mercúrio, que é o regente da lunação, está em oposição com Plutão. Plutão é o mundo dos subterrâneos, o mundo do inconsciente, é o nosso pensamento mais profundo. Então, podem acontecer problemas na comunicação, problemas com meios de transporte, no entendimento entre as pessoas, na comunicação entre as pessoas, mas se a gente estiver sintonizado, esse é um aspecto bastante propício para que nós possamos fazer mudanças, transformações a nível profundo e colocar fim àqueles pensamentos que estão já ultrapassados e que a gente não consegue se libertar deles. É uma formas de pensar que geram formas de agir para nós. Então, se nós estivermos abertos, nós podemos então colocar um fim a esses pensamentos, essas formas de pensamentos passadas. São 5 ou 10 dias aí que nós podemos estar com um pensamento muito profundo. Aqui também a gente pode desenraizar essas questões que estão lá enraizadas, criando obstáculos. E Mercúrio e Plutão, assim, juntos, né, fala do nosso poder mental, do nosso poder de comunicação. Sempre que eles estão em aspecto, a gente pode pensar no nosso poder mental, no nosso poder de comunicação. A gente pode pensar em aspectos que nós não estávamos percebendo, mas que podem vir para a nossa consciência, tanto positivos quanto negativos. Aí eles podem apontar para onde que nós estamos repetindo padrões de pensamentos antigos e que foram formatados, que de repente nem são nossos. Então, pode também vir uma luz para a nossa consciência, podem vir insights para a nossa mente, e daí a gente pode aproveitar esses insights para que nós possamos realmente deixar para lá alguns pensamentos e formas de pensamento que fazem com que a gente aja sempre da mesma maneira e, obviamente, sofra sempre pelos mesmos motivos. Aí, Marte
entra em Virgem. Então, vai haver assim, uma busca maior por saúde, né? Por saúde, Virgem, saúde, discernimento, é uma análise mais criteriosa com relação a tudo que nos cerca, é muito positivo. Então, a partir do dia 10, e esse aspecto também é positivo para se somar aqui ao aspecto que Mercúrio faz com Plutão. Daí dia 11, aspecto positivo do Marte com os nodos, né? O Marte já entrando aqui em Virgem, mais analítico, mais crítico, fazendo um sextil com o nó do norte, e isso aponta para uma iniciativa para ir atrás das coisas, do que a gente entende como missão de vida, mas ainda de repente um conflito, vou, não vou, né? Mercúrio quadrado nó do norte, né? É isso, vou para lá ou fico na minha zona de conforto? Mas ao mesmo tempo Mercúrio está entrando em Leão, está saindo de Câncer e está entrando em Leão, então a nossa mente vai ganhar uma sensação de poder aí. A gente vai ter que cuidar também para não ficar muito arrogante, né? Não ficar pensando, eu sou todo poderoso e nada pode impedir o meu brilho. Então a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. Cuidando assim para não ficar fragilizado nessa terceira semana, pensando que não tem tanta força, que a nossa personalidade não tem tanta força, ou se magoando com relação a outras pessoas que de repente fazem com que a gente não se sinta tão forte, tão poderoso, aqui como Mercúrio. De repente a gente está pensando que está forte, está poderoso, nós somos todos especiais, e de repente vem alguém cutuca na ferida que faz com que todo aquele personagem que a gente tinha montado se desmonte e a gente vai para o fundo do poço. Então, isso também nessa terceira semana. Nessa terceira semana também, o que facilita a vida da gente é o Sol sextil Urano. Então, todas essas situações difíceis aqui, elas podem ser modificadas se nós focarmos e nos abrirmos para a mudança, nos abrirmos para o novo, certo? Então, essa terceira semana também cheia de eventos e muito especial. Essa terceira semana intensa. Essa semana que se inicia também vai ser bastante intensa, que vai ser a semana em que o nodo vai entrar, os nodos vão mudar de signo, vai ser significativo para toda a humanidade, e essa semana, assim, até o dia 23, muitos aspectos importantes e muitos aspectos que a gente tem que ter um certo cuidado. Então, aqui eu vou fazer um trabalho especial sobre os nodos, mas a humanidade começa a trabalhar outros assuntos. Os nodos, como eu sempre comento nos vídeos, os nodos, nó do norte, que é esse símbolozinho aqui, o nó do sul, esse símbolozinho virado para baixo, eles estavam no eixo touro-escorpião. E agora eles vão para o eixo nó do norte, Áries, porque o nó do norte estava em touro, e o nó do sul vai para Libra, nó do sul estava em escorpião. Então, a gente vai trabalhar mais questões pessoais, né? Áries, o eu, como a gente se identifica, como nós nos identificamos com a gente, conosco mesmos, como iniciamos as coisas, como colocamos a nossa imagem no mundo. E também o nó do sul em Libra, revisar as relações, aquilo que precisamos soltar com relação a como nos relacionamos com os outros. Então, esse eixo Áries, Libra, vai trazer mudanças e transformações, ou mesmo rompimentos nos relacionamentos. Mas isso é assunto para ao longo do tempo que esse aspecto vai estar agindo e para a humanidade. Esse também é o dia que Mercúrio faz uma quadratura com o Júpiter, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos,
com a nossa forma a forma como a gente vai se comunicar e como é que esse pensamento vai chegar lá para as outras pessoas. Então, cuidado com a forma de falar, cuidado para ver se a gente não vai estar focado com a nossa forma de pensar e falar lá da infância, lá do passado, que não tem mais nada a ver com o momento de vida que a gente está vivenciando, certo? Daí, no dia 20, Marte faz uma oposição a Saturno, então a gente tem que cuidar, né? Aqui vai precisar muito jogo de cintura, porque o Marte está em Virgem, Saturno está em Peixes. Isso a gente vai ter que cuidar para que não surjam na gente com alguma disfunção inesperada na nossa saúde, porque Marte vai estar em Virgem. Tanto a saúde física, quanto a saúde mental, quanto a saúde espiritual, porque Saturno está num signo espiritual que é Peixes, e está retrógrado ali em Peixes, certo? Então, muito cuidado, muita atenção aos sinais que o nosso corpo possa vir a trazer para a gente em função dessa ansiedade, talvez, né, de querer fazer alguma coisa, querer reorganizar nossa vida, querer colocar disciplina na nossa vida, já que Marte tá em Virgem. E nesse afã de Marte por mostrar alguma coisa, a gente pode não respeitar os nossos limites internos e também desencadear alguma disfunção a nível de saúde, para que que o próprio corpo vai exigir descanso para a recuperação da saúde. Então a gente tem que respeitar os nossos limites, uns dias antes e uns dias depois também, e cuidar muito da nossa alimentação. Daí no dia 22, no dia 22 também a gente tem vários eventos. A gente tem a Vênus ficando retrógrada, a gente tem, que a gente pode sentir já um pouquinho antes. Olhem que semana, né, pessoal? A Vênus entrando no movimento retrógrado, o Sol entrando em Leão, a gente tem Mercúrio fazendo um bom aspecto com Quirón, e a gente tem o Sol fazendo uma oposição com Plutão, bem no dia em que o Sol também enquadra os nodos. Então, é intensidade. Aqui, nessa quadratura do Sol com Plutão, como o Sol está em Leão, a gente vai ter que cuidar com relação ao nosso orgulho e à nossa prepotência. Então, esses dias podem ser de muita atenção, uns dias antes do dia 22 e uns dias depois do dia 22, podem ser de muita atenção a nível mundial. Então, vamos observar a nível mundial também o que pode acontecer, certo? Aqui a Vênus é importante porque ela vai ficar retrógrada e ela então vai fazer a gente avaliar e reavaliar os relacionamentos. Daí a intensidade continua ainda no dia 23, porque dia 23 iniciando ali já temos o Mercúrio em quadratura com o Urano. Então, nós podemos estar explosivos, pensando de forma impulsiva com relação às coisas e pessoas. O outro diz uma coisa e eu já nem espero ele terminar de falar e eu já concluo e já não concordo e já começa uma situação que pode ser muito desafiadora. Esse dia também, Quirón vai estar entrando no seu movimento retrógrado. Quirón, ele vai estar retrogradando e ele está andando pelo signo de Áries. Quirón, ele é aquele famoso que eu falo sempre, né? Que é o curador ferido. Então, feridas, que tipo de feridas? Que vai reavaliar aqui a partir do dia 23? Questões que nós temos conosco mesmo, com a nossa autoridade, com a nossa iniciativa, com o nosso poder, com a nossa força de vontade, tudo isso vai ser reavaliado. E vai estar potencializado, por quê? Porque desde o dia 17, o nó do norte, que aponta para onde a gente tem que ir, está em Áries. Então, a gente também tem que fazer vai ter que fazer uma avaliação e reavaliação do nosso poder com relação ao nosso poder pessoal a partir de agora. E Quirón fica retrógrado até dezembro. Então, é bastante tempo para a gente conseguir refletir a respeito do eu, né? E obviamente do outro, né?
E aqui, uns dias antes e uns dias depois do dia 23, a gente volta a sentir aquela tensão com relação a nos dirigirmos para o novo ou ficarmos na nossa zona de conforto, que é Plutão quadrando os nodos, né? Então, isso está mexendo com a gente, né? É um cabo de guerra, a gente tem vontade de ir em direção ao novo, mas a busca por segurança, por aquilo que a gente já conhece, por aquilo que é confortável, porque a gente já sabe todos os tipos de respostas emocionais que podem vir daquele nosso jeito determinado de ser, a gente já conhece e todos ao nosso redor conhecem. E se a gente começar a agir diferente, que é em direção ao nó do norte, em direção ao novo, nem nós, nem as outras pessoas vão conhecer. Mas quem é essa pessoa que está agindo dessa forma agora? Né? Então, pode haver um conflito, mas sempre a gente pode querer sim se dirigir para o novo. Então, continua, né? Ali dia 25 continua essa questão esse conflito interno que pode nos desgastar muito, é muito desgastante, a gente pode inclusive descansar, é muita tensão e é muita tensão a nível mundial, né, porque todos estaremos vivenciando esse aspecto. Daí, aqui no dia 27, né, uma harmonia entre Vênus e entre Mercúrio e Vênus, nossa forma de falar pode ficar mais harmoniosa, diplomática. Isso vai nos ajudar muito aqui, porque a gente pode estar muito agressivo com os outros, a gente pode meio que maltratar sem querer maltratar, a gente maltratar os outros, a gente pode ser estúpido, a gente pode ser impulsivo demais nas nossas respostas, com uma língua muito rápida e muito impulsiva, e às vezes nem vai ser aquilo que realmente está acontecendo. E daí, dia 28, Mercúrio finalmente entra também num signo onde ele é o poderoso, ele está em domicílio, que é Virgem. Então, nossa forma de pensar de Câncer, né, mais harmoniosa, mais com relação à nutrição, vai também exigir de nós mais foco, mais análise, mais discernimento, e isso facilita para a gente conseguir equilibrar essa questão do Plutão, o nó do norte e sul, que a gente vai conseguir pesar direitinho na balança. O nó do sul, né? O nó do sul vai mostrar para a gente, pô, mas isso eu já fazia, essa forma de me relacionar com os outros eu já fazia e me dava este resultado. Então, de repente, eu vou tentar uma outra forma de me relacionar com os outros e comigo mesma para ver se vai dar um resultado diferente. E daí, ainda nesse dia 28, Mercúrio faz, então, um bom aspecto com o nó do norte, que nos ajuda ele está em Virgem, né? Que vai nos ajudar a analisar melhor para que a gente realmente consiga se conduzir para o que a gente tem que fazer e se desapegar daquelas posturas mais arcaicas e muito enraizadas e que já não se adequam mais para esse momento das nossas vidas. Ok, pessoal? Um mês de muitas mudanças e mudanças a nível de humanidade, de destino da humanidade. Então vamos refletir muito bem e ouvir várias vezes esse vídeo para que entre na cabeça da gente, a gente consiga absorver, a gente consiga saborear essas informações e poder usá-las da melhor maneira possível, como eu falo sempre. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Gratidão infinita para quem está me acompanhando. Inscrevam-se, deixem um like, deixem o seu like, compartilhem meus vídeos com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos e estejam aqui com a gente. Por enquanto era isso. Até mais.